canção que a gente vai fazer agora é uma canção que foi psicografada e o mentor e o autor espiritual dessa canção foi contemporâneo do nosso querido Francisco de Assis. No momento em que ele passava por uma dor, Francisco o auxiliou. Hoje ele traz essa canção para o nosso Cavaleiro da Luz. O nome dessa canção é Canção para Francisco. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar, pra me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco quer estar em ti sempre, que a minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves dos céus, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, Cavaleiro da Luz. Francisco, Cavaleiro da Luz. Olá, amigos e amigas da Confraternização Espírita Baiana. É um prazer atender o vosso convite, vindo por Celso. É sempre uma oportunidade de reflexão para todos nós. E hoje nós vamos refletir sobre a nossa vida terrena e a nossa volta ao plano espiritual. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a permissão à espiritualidade maior, agradecer a essa equipe espiritual que governa esta casa,
que sempre nos acolhe com muito amor. Elevemos os nossos pensamentos ao alto e pedimos um amparo para os trabalhos de hoje. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nesse imenso universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Falar hoje sobre perdas de pessoas amadas e compreensão da dor, nos momentos muito delicados da nossa existência, porque são momentos que nos trazem várias reflexões, vários momentos de mergulharmos para dentro de nós e tentar ver o que é que a vida está a nos pedir. Porque quando vamos refletir sobre perdas de pessoas, sempre nos vêm alguns questionamentos e sempre nos perguntamos: por que a morte é tão terrível? Por que nós não aceitamos a morte? Por que nós a negamos? A morte existe? Ela é um castigo? O que é necessário para eu sustentar a serenidade e o equilíbrio diante dessa prova de uma perda de um ente querido, de um ente amado? O que é que pode nos beneficiar a vivência de uma religiosidade mais equilibrada? O que é que a doutrina espírita vem a nos mostrar sobre essa inevitável realidade? Quando nós pensamos no que é a morte e nessas indagações que fazemos dentro de nós vamos buscar embasamentos no Livro dos Espíritos, né? Na questão 49 até a questão 65, que é o capítulo que fala da volta da vida, né? A volta da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, o retorno à pátria espiritual. Vamos buscar o consolo no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quando ele nos traz a mensagem sobre perda de pessoas amadas. E tantas outras obras. E nós vamos começar hoje por um conceito de André Luiz, que André Luiz traz no livro Nosso Lar. Né? No Nosso Lar, no capítulo, na página 13 e 14, quando André Luiz fala o seguinte: ele diz que a vida não cessa e a morte é o jogo escuro das ilusões. Quando André Luiz vem a nos dizer que a vida não cessa e que a morte é o jogo escuro das ilusões, de que ilusões André Luiz está a nos convidar a refletir? Assistindo uma certa vez uma palestra de Haroldo Dutra, em que ele especificou apenas 4 dessas ilusões. E ele dizia bem que são várias, mas ele reduziu em 4.
E a primeira ilusão que a morte vem a desmistificar é que a morte põe fim em tudo. Isso cai por terra, porque quando André Luiz nos diz que a vida não cessa, ele está a nos dizer que nós passamos pelo berço e nós passamos pelo túmulo, mas nunca saímos da vida. Porque quem morre é o corpo. Quando ele diz que a vida não cessa, ele está a nos dizer em suas obras que a vida continua, que nós mudamos de estados. Saio desse corpo e vivo como espírito. Deixo de ser uma alma encarnada, mas a vida continua. A segunda ilusão que André Luiz vem a nos convidar a refletir quando ele diz que a vida cessa e que a morte é esse jogo, é que depois da morte vou encontrar algo diferente daqui. E André Luiz vem nos mostrar que não. Que quando nós desencarnamos, quando o espírito, quando o nosso ente querido parte, quando nós formos partir, nós não vamos encontrar nada diferente do que temos aqui, porque a nossa vida continua. Então, essa quebra dessa segunda ilusão é algo muito importante para que a gente avalie como estamos vivendo hoje. Como estamos vivendo hoje. E quando nós perdemos um ente amado, um ente querido, vamos lembrar dele como ele vivia, porque ele continuará dando sequência de como se vivia aqui. O que nós precisamos internalizar, claro que a dor é grande, ninguém vai ser insensível diante desses fatos, mas quando a doutrina nos apresenta a imortalidade da alma, quando a doutrina contribui com seus relatos sobre a vida após morte, isso vem a nos trazer um consolo, uma esperança, quando acreditamos na vida futura. Porque a morte, quem morre é o corpo. A morte nos faz mudar de plano, mas não de essência. E quando trago essa afirmação de que com a morte nós mudamos de plano, mas não mudamos de essência, eu me lembro de um ditado chinês que diz assim: não haverá as mesmas flores, mas sempre a primavera. Então, eu, enquanto espírito, permanecerei. Mas essa flor Thelma, não. Eu virei com uma outra roupagem, com outro nome. Pode ser até que eu venha com o mesmo. Mas eu, enquanto essência, eu, enquanto espírito imortal, permanecerei. Então, essa segunda ilusão que André Luiz nos convida no nosso lar, de que nós, quando morremos, encontraremos algo diferente, ele vem nos dizer que não, que a nossa vida continua. Então, observemos como nós estamos vivendo.
e lembremos dos nossos entes queridos, como eles viviam. E a depender de como vivíamos, caberá a nós que ficarmos aqui ver a maneira de como vamos agir. Porque a saudade é inevitável. A saudade de um ser amado é inevitável, a gente não pode negar jamais. Porque nós convivemos com aquela pessoa, né? Porque quem ama sente saudades. É um vazio, né? A gente sente o vazio que fica no lugar de quem foi. Mas vamos recordar dessa pessoa, desse ente querido, com muito amor, porque no livro dos Espíritos, quando ele nos fala o que sente o espírito ao partir, nós precisamos ver assim, quando nós pensamos nele com muito amor, com muito carinho, todas essas energias vão como um bálsamo para ele. Então pensemos, vibremos no amor, porque esse ente querido está em outro plano, vivendo sem o envoltório corporal. E tudo de bom que nós enviarmos pelo pensamento, que irá para ele como prece, é um bálsamo para esse ser, que também sente a nossa falta, que também sente saudade, que vive aflito por querer conversar conosco. Mas nós precisamos ter um pouco de paciência, porque já diz um amigo meu, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Quando for o momento de termos uma mensagem, uma comunicação desses nossos amigos queridos que partiram, será ordenado de lá para cá. Então, ao invés de cairmos na revolta, na rebeldia, porque no momento da dor a gente se desespera quando não temos essa religiosidade equilibrada. Porque por mais que a perda nos machuque, por mais que essa saudade doa, mas nada é sem a permissão de Deus. E Deus não quer nos castigar. Não vejamos a morte como um castigo, nem para quem vai, nem para quem fica. Deus nos permite sempre a oportunidade de aprendermos. No momento da dor, no momento dessa perda, entreguemos nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que faz e sabe por que está acontecendo. Nós não sabemos. O que nos cabe é, enquanto filho deste Pai de amor, a gente precisa confiar. Então, a terceira ilusão que a morte desmistifica, que André Luiz nos conta,
é que o tempo transcorre em vão. Sabemos, ou nós achamos, que o tempo é inesgotável. É até compreensível a gente achar que o tempo é inesgotável. Mas o fato de termos essa visão equivocada sobre o tempo, a gente não se prepara para que um dia chegue o momento do nosso retorno. Quando ele nos diz sobre essa ilusão, é porque enquanto no corpo nós vivemos aqui e agora, vivemos para aqui e para agora. Então nos preocupemos como estamos vivendo, porque fazemos um exercício da morte todos os dias. Todos os dias nós morremos um pouco. Ao dormir, outro dia já é um novo dia. Quantas pessoas conhecemos que partiram dormindo? Então vamos viver o nosso agora de uma forma que ao partirmos daqui, a gente não deixe tanta pendência. E vale a pena a gente refletir quando nós estamos a refletir num momento de dor. Mas nos perguntemos, se eu desencarnar agora, como a deixarei? Porque a morte é assim. Então essas perdas, ela vem nos convidar, principalmente quando é uma perda prematura, ela vem a nos convidar sobre a questão do nosso desprendimento, do nosso amadurecimento, porque é uma lei natural. Nós temos ciência de que nós chegamos e um dia iremos partir. A gente só não aceita isso com muita naturalidade, porque mesmo estando espíritas, tendo conhecimento de que a morte não é o fim, muitos espíritas, conheço alguns, que se desesperam na morte. O desespero aonde está a nossa crença na doutrina em que estamos estudando e vivenciando? Aonde estamos? Aonde está a nossa crença na imortalidade da alma? Para o outro? E quando chega comigo eu esqueço? São aprendizados. A saudade fica e ela deve permanecer. O apego não. Quando amamos de verdade, a gente liberta. E quando um de nós, dos nossos amados, parte, se nós olharmos pelo prisma da liberdade, da saída desse cativeiro que nós estamos, se este amado vivia no bem, ele vai continuar as suas ações no bem.
Se ele não vivia com uma vida terrena voltada para o bem, ele vai também continuar. Então, é a hora da gente pensar nos nossos entes queridos com muito amor e gratidão. Porque quando nós enviamos todos esse sentimento de amor, de gratidão, vinda com a saudade salutar, isso regozija o Espírito. Enviemos, através dos nossos pensamentos, todo esse sentimento de saudade com amor, não com apego. A quarta ilusão que a morte vem a desmistificar é que muitas pessoas acham que espiritualidade isso é coisa de espírito, de quem está no mundo espiritual. E espiritualidade é qualidade de vida. Espiritualidade é o acordar. É como se eu acordasse de manhã e desse um abraço no meu filho, no meu marido, na minha esposa, na minha filha, naqueles que estão próximos de mim. Espiritualidade é eu chegar no meu ambiente de trabalho já agradecido pela vida, pela oportunidade de ter um emprego. Por mais que eu não esteja muito satisfeito ali, mas agradeça, porque pior é não tê-lo. Espiritualidade é ser grato a tudo. E eu me lembro de um relato, de um alerta, na verdade, de André Luiz, no próprio livro Nosso Lar, lá no capítulo 1, na página 20, quando André Luiz nos pede, nos alerta, independente da condição que partiremos, mas ele faz um apelo a nós que ficamos, quando André Luiz diz assim: ó amigos da terra, acendei vossas luzes. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. A morte não põe fim na vida. Lembremos desse ditado chinês. Haverá nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Morrer significa mudar de plano. Sossegai os vossos corações, porque aqueles que amamos, que partiram, continuam ao nosso lado, continuam a nos ver, continuam a nos amar, porque a vida continua de uma outra forma. Vibremos no amor, porque todo sentimento de amor chega como bálsamo revigorante para quem está lá e fortalecendo os nossos amados através
dos nossos pensamentos de amor, de nossos pensamentos de compreensão, porque é uma lei natural e que é concedida por Deus, por mais que nós neguemos. Mas não neguemos por negar, mas esse negar é porque está coberto de muita dor e que é compreensível. E que nós, que estivermos próximos das pessoas enlutadas, que nós possamos falar com o coração, que não nos tornemos indiferentes por saber que somos imortais enquanto espírito, por saber que a vida continua, que não nos tornemos indiferentes à dor e lembremos que uma pessoa enlutada, ela se torna mais sensível. Seus canais sensitivos são abertos. E quando eu falo sensitivo, não estou falando de mediunidade. Estou falando de sentimentos, de afloramento dos sentimentos. Então, eles percebem quando este consolo é vindo do coração ou este consolo é vindo só de proforme. Quando não tivermos nada para falar, porque nem todo mundo sabe lidar bem com a morte. Quando não soubermos o que dizer e estivermos próximo da pessoa, abracemo-la. Abracemo-la com todo o sentimento de amor, de respeito pelaquela despedida. E roguemos sempre a força para que a pessoa se reerga e buscar o seu sentido de vida. Dar continuidade, essa é a melhor homenagem que nós podemos fazer àqueles que foram antes de nós. É buscar a força na vida que nos resta e viver como aquela pessoa gostaríamos que nós estivéssemos vivendo, levar a nossa vida, dar continuidade, porque Ele também está torcendo por nós, está torcendo para que dê certo. Então, vamos olhar para a nossa vida. Vamos lembrar daquele que partiu, do filho, do marido, do amigo. Em cada detalhe de coisas que vão nos trazer a lembrança dele. Mas lembremos com a saudade salutar de não estar ali no físico, mas tendo a consciência de que em espírito estamos juntos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo específico sobre a morte. E ele nos diz, lá no finalzinho do capítulo, ele diz
que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, mudando, transmutando. Quando nós dissemos no início que nós treinamos esse nosso retorno todos os dias, quando dormimos, quando sonhamos, né? Porque desligamos do corpo, a gente está ensaiando. Então não vamos dormir sem fazer a nossa análise diária, como Santo Agostinho nos ensina. Não vamos dormir com mágoas em nossos corações. Não vamos dormir sem acertar as nossas arestas, aparar as nossas arestas com o outro. Mesmo que não tenha tido uma conversa, talvez o momento não tenha permitido, mas antes de dormir, vamos orar por aquela situação que a gente não pôde reverter naquela hora. Então, se lembrarmos que a morte é essa metamorfose que estamos tendo quando nós saímos do casulo, porque em vida terrena ainda estamos no casulo. Quando nós mudamos de plano, é que nós nos tornamos borboletas. Mas essa transformação benigna só dependerá da vida que levamos aqui. Morrer é viver em outro plano. A nós que estamos aqui é viver com a saudade, porque a dor ela vai diminuindo quando a gente confia nesse Pai de misericórdia. Confia que não está a desamparar nenhum de nós. E com o tempo fica a saudade. Esse vazio no peito pode ser preenchido com o tempo, porque cada um tem o seu tempo de viver o seu luto. Cada um tem o seu tempo de transmutar essa dor em saudade. Mas quando nós temos uma religiosidade equilibrada, não falo só da doutrina espírita, falo do segmento em que você acredita, em que lhe dar as forças te equilibrando e se conectando com o seu sagrado. Então, quando nós temos essa conexão equilibrada, certa de que o Pai não nos desampara e que, conforme as condições que eu esteja vivendo, eu posso ter uma surpresa, reencontrar, ser recebido por essa pessoa quando eu partir.
né? Então são tantos mistérios. Então nos cabe mantermos a nossa confiança nesse Pai de infinita bondade, que não nos deixa só. E lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos traz as consolações e o Evangelho, os bem-aventurados dos aflitos, é que o Pai está a nos dizer que está com os braços abertos a nos colocar no colo. E recentemente, em uma palestra, eu disse que eu vou acabar de dizer, porque acho que cabe também para as perdas de pessoas amadas e principalmente compreensão da dor, que é aquela passagem da Pegadas na Areia, de no momento de dor profunda, dizemos ao Pai, ao Mestre, perguntamos se Ele nos abandonou, porque durante a caminhada eu só enxergo um par de pegadas. E o Mestre nos diz que Ele não nos abandona, que é nesses momentos de mais dor é que Ele nos carrega, que aquelas pegadas que estamos vendo é a dele, que nós estamos no colo. Então, para quem ou para aqueles que recentemente perderam um ente querido, principalmente nesse momento que estamos vivendo com a pandemia, muitas famílias foram ceifadas pela morte. Oremos, nos fortaleçamos na fé, nos fortaleçamos no sagrado, porque o Mestre está com os braços abertos e nos colocando no colo também. E que nós sejamos filhos desse Pai, que passamos a doar o melhor de nós. Porque tem uma frase de Paulo de Tarso que ele diz que nós vivemos na terra em corpos corruptíveis e no céu, ou seja, no plano espiritual, em corpos incorruptíveis. Que nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Porque nós viemos para sermos melhores e para espalhar o melhor que nós temos. Lembremos que tudo isso é um ensinamento, é uma reflexão para nós que ficamos em observar que qualidade de vida nós queremos ter quando retornarmos à pátria espiritual, porque eu já sei que a morte não põe fim, que a vida continua. Então eu continuarei a vida que estou tendo aqui.
Claro que numa intensidade muito maior. Porque quando Paulo diz que aqui na Terra nós vivemos em corpos corruptíveis e no céu em corpos incorruptíveis, é porque do outro lado as nossas sensações são em dobro. Não temos esse aparador, esse para-raio que é o corpo, para reverberar em outros lugares. Quando partimos munidos de muita dor, de muita mágoa, as nossas dores são maiores. E aí necessitaremos muito mais do amor daqueles que ficaram aqui, da compreensão, para que isso chegue, esse sentimento chegue até mim, como um remédio para acalmar as minhas dores. Se aqui tive uma vida voltada para o bem, mesmo dentro das minhas limitações, continuarei a serviço do bem. E aqui, quando pensarem em mim, emanando carinho, eu sentirei com mais intensidade essas felicitações. Então, para aquelas famílias que foram ceifadas, eu peço que entreguem-se nas mãos de Deus, porque Deus tem um colo enorme e com certeza cada um que está passando por esse momento de dor, Ele está a passar a mão sobre a sua cabeça, lhe acariciando, lhe dando força e cuidando de quem partiu. E para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou deixar uma oração aos entes queridos na voz de Chico Xavier, esse ser de luz, essa luz no mundo. Então, sou muito grata pela oportunidade e fiquem com Deus e que essas palavras advindas agora na voz de Chico sejam bálsamo tanto para quem está aqui na Terra como para aqueles que partiram. Muita paz. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração
da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhe saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. E essa canção que a gente vai fazer agora é uma canção linda, traz uma mensagem maravilhosa. É dos mineiros Tim e Vanessa, e o nome dela é Aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim.
pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser